Nós vamos dar início à nossa santa reunião. E eu apresento a todos a minha saudação, desejando a bênção, a graça e o consolo do nosso Deus. Porque na comunhão do seu Divino Espírito Santo, unidos a Jesus, Maria Santíssima, a Santa Rosa e o Santo Irmão Alto, estamos nós reunidos. Para mim, é motivo de muita alegria e satisfação de estar junto com os irmãos, porque muitos daqui eu não conhecia. Eu estive nesta congregação já faz 34 anos atrás, alguns lembram. Dia 1º e dia 2 de agosto de 92. Eu estive aqui, então muitos nasceram, já estão com 30 e tantos anos de idade e possuem até famílias. Então, irmãos, isso é uma satisfação estar com os irmãos e eu agradeço pela presença dos irmãos. É muitíssimo importante a presença dos irmãos na nossa santa reunião. É uma grande alegria para Santa Avó e Irmão Aldo também, porque se estamos reunidos foi pela graça dela, Santa Avó Rosa, de Jesus Nosso Senhor e de Maria Santíssima, que aqui estamos reunidos, e o nosso Santo Primaz. Então, todos os irmãos devem dar muito valor nesses momentos sagrados, quando vêm até a casa do Senhor para prestar o seu culto de adoração e louvor e receber dos céus, de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Alto, as bênçãos dos céus. E não é somente eles. Muitos santos e anjos vêm e se faz presente para abençoar a todos. Então, por isso, nós damos sempre boas-vindas para todos. Convido que você coloque em pé, nós vamos, com oração, iniciar a nossa santa reunião desta noite. Todos de cabeças curvadas, mãos erguidas, vamos orar. Ó Santo Deus, glorioso nosso Pai, toda honra, glória e louvor, majestade, poder e força seja dado a Ti, ó Deus, para todos sempre. Graças a Jesus, Teu Filho amado, graças a Maria Santíssima, graças ao Consolador, a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, que estamos reunidos nas Suas presenças. Sabemos que vem dos céus, Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Todas as reuniões da nossa igreja, o Senhor, Irmão Aldo, está aqui, está ao nosso lado. Está aqui com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com a Virgem Maria. Nós não contemplamos com os olhos da carne, mas em espírito sentimos as Tuas valiosas presenças, porque vem receber a nossa adoração. E também vem para nos abençoar e nos dá força e coragem para enfrentar os dias que restam nesta terra. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, aqui está teus filhos, prestando adoração à Senhora e ao Senhor Irmão Aldo, a Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus. Pedimos à Senhora, Santa Avó Rosa, e ao Senhor, Santo Profeta Irmão Aldo, que as bênçãos recaiam sobre todos esses que aqui estão em oração, junto comigo. E também os conceda
a inspiração dos céus para os trabalhos que aqui está sendo realizado, ou começando a realizar. Da inspiração dos céus para os coristas, regente e também a mensagem. E rogamos que a Senhora abençoe a todos que estão em sintonia com nós, através da internet. Que seja para a honra e glória e louvor do nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Alvorosa e o irmão Aldo, porque a inspiração dos céus chega a cada coração neste mundo que precisa da graça divina. Fortalece ou conforta todos que estão em sintonia com nós. Dá a tua bênção, a tua graça, e eu entrego esta santa reunião nas tuas santas mãos. Dirija-nos em tudo. E nós te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar o número 1 de nosso hinário, Igreja Forte. Amém. Podeis sentar os irmãos e continuando mais alguns corinhos cantados pelos irmãos, todos juntos, cantaremos o hino de número 2. Esta igreja é do reino dos céus. Esta igreja é do reino dos céus. Em seguida, de número 3. Esta igreja nasceu dos céus. Esta igreja nasceu do céu. Jesus é seu fundador. E os anjos do céu poder nos darão o seu valor. Estes anjos nos guardam, nos ajudam.
seguir de número 9. Coluna e firmeza. Esta igreja é a coluna, é a firmeza da verdade. Esta igreja pura e santa, sem borrar-se da caridade. Seus obreiros são exemplo, são da terra, o céu nome da luz. Esta igreja apostólica é a igreja de Jesus. Para encerrar esta parte, vamos ouvir mais o hino número 10. Igreja Apostólica. Esta igreja é aquela que o Senhor santificou. Em seu nome está curando, como Ele ordenou. Honra e glória
Assim será. Vitória do reino celestial, a vitória desta igreja. Eu vou proceder à leitura da mensagem propriamente para esta reunião, onde diz o seguinte: mensagem doutrinária apostólica do boletim número 3.877, dia 24 de janeiro, hoje, portanto. Diz o seguinte: Santa Rosa com Jesus Nosso Senhor e Maria Santíssima, fontes de vida e paz. A Santa Rosa veio à Terra com a missão de revelar a pessoa de Jesus, Nosso Senhor, a sua glória, o seu poder. Veio para ensinar o valor de sua doutrina e para dar realce ao seu poder santificador. Veio também para revelar a glória de Maria Santíssima e para ensinar o povo a crer e confiar nos santos e nos anjos do nosso Deus e Pai. Ela recebeu o poder santificador e a glória de operar milagres e maravilhas no meio do seu povo, atuando em favor de todos aqueles que nela depositarem fé, esperança e confiança. A Santa Rosa, juntamente com Jesus Nosso Senhor, são as duas testemunhas do poder de Deus e de toda a sua glória, conforme foi profetizado por São João no livro de Apocalipse. Ela recebeu de Jesus as chaves da morte e do reino do mal, para libertar do domínio das trevas e do pecado e salvando toda pessoa que a ela se entregar de todo o coração. Tem o poder de transmitir a vida do reino do nosso Deus e do seu divino Espírito aos arrependidos e purificando o coração dos convertidos a Jesus e a mensagem da nossa igreja, transformando-o em uma alma digna de toda a graça e virtude que existe no Espírito Santo do nosso Pai. Junto com o Divino Mestre e Maria Santíssima, essa Santa Gloriosa possui o poder vivificador para santificar e aperfeiçoar toda pessoa de boa vontade que queira permanecer na Igreja Apostólica, que deseje mudar de vida, abandonar maus pensamentos, vícios e costumes contrários à vontade de Deus, que almeje deixar sentimento como raiva, ódio, ciúme, inveja, impaciência, orgulho, vaidade e soberba. Como santa preparada e enviada por Jesus Nosso Senhor e Salvador, ela tem o poder de conceder as mais belas virtudes do reino de Deus àqueles que desejam permanecer nesta igreja e no caminho dos céus, modificando seu
Espírito e transformando-os em verdadeiros filhos de Deus, perfeitos em tudo e úteis à sociedade e família e à igreja. Esta santa, bendita e poderosa tem o poder de realizar milagres. No entanto, para conceder sua graça, ela consulta primeiramente a vontade de Deus e os méritos da pessoa e da família que busca seu amparo e alento. Encontrando fé e confiança naqueles que clamam por seu santo nome, a Santa Avó Rosa realiza milagres importantes e inéditos na vida do seu povo e de todos que nela confiam e recorrem à sua divina misericórdia com esperança e fé. Desde que recebeu o seu precioso galardão de Espírito Consolador da promessa de Jesus, a Santa Avó Rosa tem realizado milagres notórios na vida das pessoas, ouvintes e internautas da Hora Milagrosa, e tem atendido aos pedidos dos apostólicos que clamaram em favor de familiares, amigos e conhecidos, doentes, necessitados e aflitos. Ela, Santa Avó Rosa, também me preparou, irmão Aldo, para participar do seu ministério de Consolador, ajudando-a nessa obra gloriosa de aliviar sofrimentos e ou seja, de livrar aqueles que creem, curando-os de terríveis enfermidades e prolongando a vida de milhares de pessoas, concedendo alento e paz e tantos outros. É imenso o poder que a Santa Avó Rosa, bendita e gloriosa, tem exercido para manter a Igreja unida, santa e disciplinada. Requisitos essenciais para que seja vencedora com o reino dos céus. A Santa Avó Rosa muito tem lutado para manter viva a fé no coração do nosso povo e tem trabalhado para retirar dos corações os maus sentimentos, o orgulho e a vaidade, santificando alma para o nosso Deus e Pai. É grande a sua luta, e a minha também, disse o irmão Aldo. Assim peço a compreensão de todos os apostólicos para que saiba valorizar o grande sacrifício que a Santa Avó Rosa enfrenta, a fim de manter em cada coração a verdadeira fé, o amor e o respeito pela nossa doutrina e disciplina. Irmãos apostólicos, confie nessa santa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em mim, irmão Aldo, profeta apostólico. Unidos a mim e a esses santos gloriosos de grande poder, vamos lutar para manter a nossa igreja santa e unida. Este é
o desejo da Santa Avó Rosa e também o meu. Recomendo aos irmãos e irmãs o mesmo ensino ministrado pelo apóstolo São Paulo aos Efésios. Exorto-vos pelo Senhor Jesus, que vos comporteis de maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros mutuamente com caridade e prontos para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que atua no meio de todos e que se encontra em todos os corações. Este é o conselho que eu, irmão Aldo, lhe dou, em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus Nosso Senhor e da Virgem Maria Santíssima, a Santa Mãe e Rainha dos Céus. Que esses santos benditos e gloriosos seja fonte de vida e de paz para cada um dos irmãos apostólicos, leais e sinceros. Esta é a primeira mensagem. Muito importante estes ensinamentos para todos nós. Como esclarece tão perfeito. E até podemos admirar muito. Porque os ensinos da nossa igreja, tempo passado, boletim de 20 anos atrás, até muito mais, nós não entendíamos como realmente seria essas explicações. Nós passamos muitas vezes despercebido em nossa mente. E como volta a nossa direção, inspirado pelo Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, novamente vinha estas explicações nesse boletim, explicação que foi ensinado há muitos anos atrás. Hoje nós vemos e entendemos claramente, com muito mais perfeição. E por que acontece isso? Porque a nossa igreja foi se aperfeiçoando em todos os seus aspectos. Ela se aperfeiçoou. Irmãos, todos são prova disso. Que era a nossa igreja há 34 anos atrás, ou seja, há 40 anos atrás. São 45 anos atrás, 46, a nossa igreja, lá na minha cidade de Eldorado. O coral, a Jumena era 26, 27 coristas. E a música era uma sanfona e um violão. Como era naquele tempo. Como era o início da falar. E quanto se aperfeiçoou a nossa igreja. Na música, nos hinos. Quantos instrumentos se integrou na nossa igreja, podemos dizer, de 30 anos para cá. Quanto? Hoje temos um coral com muitos instrumentos para fazer a orquestra, componer os hinos e cantar os hinos, acompanhar
Então veja, houve uma transformação muito grande. E assim como houve essa transformação, os ensinos dos boletins também foi transformado, é o mesmo ensino, mas com muito mais clareza e com muito mais perfeição. É verdade ou não é, irmãos? Pois é assim mesmo. Quanto se aperfeiçoou a nossa igreja? Os obreiros todos, muitos lembram disso, esses que são de mais idade. Os obreiros ficavam aí ao lado, encostados sobre a parede, cada um girava um corinho. Vamos cantar número 58. Vamos cantar 57, Vitória, outro lá. Vamos cantar número 21, Milhares de Anjos, me parece que é. Ou vamos cantar, assim era, muitas vezes até chamava o hino em dois juntos. Então a obrigação era para deixar o hino para quem era mais velho cantar. Então cantava assim. As escalas, como era feito. Coro, tinha ensaiado. Tinha um obreiro escalado aí para vigiar o coro. Tinha um intervalo, ia lá fora para tomar um lanche. O obreiro escalado tinha a obrigação de ir lá. Era para ir lá. Para vigiar os coristas. E quando veio o boletim desativando aquela ordem, deixando que os coristas podiam fazer o seu lanche, tudo não precisava mais vigiar. Eu, em Dourado, fui o último que fui vigiar. E eu disse, irmãos, próximo ensaio não precisa eu vir vigiar aqui vocês, porque a Santa Avó Rosa determinou que não precisa mais vigiar. Mas não pense que vocês são santinhos. Ela deu essa oportunidade confiando que os irmãos vão obedecer direitinho à doutrina e à disciplina. Assim era, irmãos. E era muito lindo. No púlpito aqui, tinha alguém cantar a meia hora. Às vezes era 2 escalados. E até 3 muitas vezes. Quantas vezes eu cantei no púlpito da sede e escalava 3 pastores para cantar. Quando o pastor iniciava a reunião, tinha um obreiro de um lado, outro de outro, para auxiliar, e eles tinham direito a cantar 2 corinhos cada um. Era assim ou não era? Os mais antigos sabem. Pois era assim. Mas foi tudo se aperfeiçoando. Porque muitos diziam, mas o pastor só escala aquele obreiro, aquela diaconisa para cantar, não escala os outros. Mas muitos tinham facilidade, outros não tinham. Não sabia nem como o tom do hino, o tom da música, não entendia e ia cantar tudo fora de tom. Então veja como se aperfeiçoou hoje. O coro é o que canta. Não foi preciso mais auxiliar o pastor. Eu lembro que eu auxiliei o bispo um dia na sede. E ele me pegou de surpresa. Irmão, você vai ficar aqui. Você vai dirigir a primeira parte da reunião. Me deu até um arrepio, assim, mas sem medo e sem temor. Eu realizei a primeira parte da reunião do bispo. Era muito lindo, mas veja a perfeição de hoje. Não se aperfeiçoou muito? E os hinos que apresento hoje, que lindo, que maravilhoso. E tudo pela inspiração da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Então, tudo vai se aperfeiçoando. E não chegamos ainda ao apogeu, não. Temos muitos que aprender e ver pela frente ainda. Vai se aperfeiçoando a cada dia. Com a ajuda da avó e do irmão Aldo, agora o irmão Aldo lá nos céus, tem muito mais poder para ajudar nós.
tem muito mais poder para ajudar. E nós devemos tudo isso à nossa Mãe Maria Santíssima, porque aqui está que ela, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, no começo, dirigiram essa igreja. A Santa Avó Rosa foi formado Consolador pela ajuda de Maria Santíssima. E nós devemos dar muito valor a ela e ver quanto grande é o amor dela para Jesus encontrar na terra a pessoa para ser o consolador da sua promessa. Quanto a Santa e Virgem Maria lutou para encontrar a pessoa para ser o consolador, a Santa Avó Rosa, e para nos salvar. Santa Avó Rosa lutou muitíssimo. Os seus 16 anos foi para implantar na igreja a doutrina e a disciplina. Veio em momentos muito críticos da humanidade, quando as modas iam tomar conta da sociedade, no geral. Então, a luta foi muito grande para fazer prevalecer a disciplina na igreja, porque vinham as modas, tanto para os homens como para as mulheres. Eu lembro, eu era criança, de 8 anos, 7 anos, o vestuário das mulheres era bem diferente. Era de acordo com a disciplina que as irmãs usam. E todos tinham seu corpo honrado e digno de respeito, porque as pessoas tinham naquele tempo muito mais pudor. Eu digo aos irmãos, assim era. Eu lembro que uma tia minha veio visitar minha mãe. Naquele tempo não existia condução, vinha de a cavalo. Mas o arreio, eu creio que muitos mais idosos lembram. O arreio, as mulheres não vinham a cavalo no arreio, não. Era um selim, era um lugar que sentava. E os pés ficavam só de um lado daquele arreio, daquele selim. E quando chegou essa tia minha, para ela apear do cavalo, minha mãe levou um lençol branco e tapou a frente, para que não acontecesse dela enganchar a sua saia em algum lugar e aparecer as partes mais íntimas do corpo. Veja o respeito, veja a educação, veja a honra e veja como o pudor era de igual para todas as mulheres. Assim era. Hoje, nossas irmãs usam a saia comprida igual era naquele tempo. E é determinada, é a disciplina. Quem usar fora da disciplina sabe que a ordem de disciplinar é para cumprir. A disciplina deve ser cumprida. Mas se hoje acontecesse isso, eu acho que o mundo, o povo, ia dizer que aquela senhora que levou o lençol lá é que praticou o escândalo. Não é verdade, irmãos? Então veja a juventude que não chegou a ver esse tempo, como era aquele tempo. O respeito, a dignidade, a honra, era importantíssimo. A Santa Avó Rosa implantou a disciplina
para prevalecer aquela honra, aquele respeito para todas as irmãs e também os irmãos homens. Porque todos devem ser dignos de respeito e viver em honra. Caso contrário, irmãos, é falta de cumprir com a vontade divina do nosso Pai. É falta de cumprir com a doutrina e a disciplina ensinada nesta igreja apostólica. Isso é importante. E o santo irmão Aldo, ultimamente, ele está pedindo constantemente sobre a unidade da igreja, que fala no boletim. Sobre a unidade do povo, a união do povo. E para ser unidos, deve sempre uns respeitar os outros. Ser digno, manso, humilde de coração, igual foi Jesus. Jesus foi tão humilde e prevaleceu nele a honra que ele trouxe do Pai. Prevaleceu nele até nos últimos dias da sua vida aqui na terra. Ele deixou exemplo. Não maltratava ninguém, não condenava ninguém, mas ensinava severamente que para chegar a Deus deveria ser santo nessa terra. Por isso ele disse muitas vezes, seja santo, como é santo aquele que vos chamou. Hoje temos a mesma doutrina de Jesus. E ele era tão humilde, tão paciencioso, que quando Judas Iscariote veio e deu um beijo no rosto dele, ele não maltratou. Sabe o que ele falou para Judas Iscariote? Amigo, ele chamou. Amigo, é com um beijo que se trai o Filho de Deus? Até nesse ponto, veja as palavras de humildade dele, Jesus. Amigo. E hoje alguém saber que o outro está lhe traindo, muitas vezes já pega uma pedra na mão para tirar. Mas Jesus deu exemplo que nós não podemos esquecer nunca. E o exemplo de Maria Santíssima, que ela lutou para encontrar o Consolador, que a Santa Alvorosa lutou para formar a igreja, quanto ela lutou formando o seu sucessor, nosso irmão Aldo. E isso foi uma promessa de Jesus, quando viria o Consolador, que disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Então a humanidade quase que toda diz crer em Jesus. Mas se crer em Jesus, precisa crer nas suas promessas, porque foi Ele, Jesus, que prometeu o Consolador. Foi Ele, Jesus, que prometeu o Consolador. E o Consolador foi formado por Ele, Jesus, e por sua mãe Maria Santíssima. E ela, quanta luta diz aqui, nesta mensagem do boletim. Quantas lutas para formar a igreja apostólica nesta terra. Mas não foi em vão. Cada um dos irmãos deve observar e confiar cada vez mais na Santa Alvorosa e no irmão Aldo. Se forem obedientes, todos que me ouvem, e ser fiel no cumprimento do seu dever, o anjo da guarda não se aparta do seu caminho, do seu lado, não se retira do seu lado. Ela, Santa Alvorosa, está aqui, o irmão Aldo está aqui, está um anjinho do lado dos irmãos, estão acompanhando
a sua trajetória, não se aparta dos irmãos. Mas se for infiel quanto à doutrina ensinada, quanto à disciplina que deve ser obedecida, se é obediente, sabe, a Santa Avó Rosa está aqui do meu lado. Se precisa de qualquer coisa, o irmão Aldo está ao seu lado. Não custa nada dizer: Santo irmão Aldo, o senhor está aqui do meu lado e eu preciso tanto de tal coisa. Eu preciso que o senhor me ajude nos estudos, na faculdade. Eu vou passar por uma prova, eu quero que o senhor me ajude. Mas se sair daqui, que está vivendo na disciplina aqui dentro, pedindo para ele, vai lá no seu trabalho, em qualquer lugar, e se pôr em desordem, será que tem a certeza de pedir que ele está aqui ao seu lado? Será que eu posso dizer para ele, me ajude, irmão Aldo, se eu estou vivendo fora da doutrina e da disciplina? Eu garanto que nenhum vai dizer que tem certeza. Porque o anjo do Senhor se acampa em redor dos que o temem e livra de todo mal. Isso está escrito na doutrina. Livra de todo o mal e de todas as angústias. Mas se apartar dele, do irmão Aldo e da Santa Avó, em qualquer desobediência, eu não posso garantir que eles vão lhe abençoar. E a própria pessoa pode dizer: será que eu vou merecer a graça? Quantos acidentes muitas vezes acontecem? Teve um tempo que aconteceu um acidente de os filhos de um casal saíram de carro, a mãe não queria que fosse, mas eles foram numa festa, na estrada. Tiveram um acidente muito perigoso. O carro desfez todo. O carro. E a mãe foi reclamar até para a direção: meus filhos são apostólicos. E como aconteceu isso? E a resposta foi: olhe no toca-fita do carro o que ele estava assistindo. Foram verificar? Era hino da igreja? Não. Era outra música, por qual eles iam festejá-la. A Santa Avó Rosa, irmãos, se aparta daqueles que são infiéis. Por isso, a fidelidade da pessoa é tudo na sua vida. É tudo. Ela não vai desamparar ninguém que é fiel. Se sofre uma enfermidade, Santa Avó Rosa, me livra dessa enfermidade. Me cure porque eu estou sofrendo. Se estiver em ordem, a Santa Avó Rosa vai lhe ajudar. E o irmão Aldo também. E se não receber de imediato o seu pedido, confie e não desanime. Porque se pedir e desanimar, logo em seguida, como a Santa Avó Rosa vai ajudar? Disse Jesus que o desanimado, quem o levantará? Não tem como levantar uma pessoa desanimada. Então tem que pedir com fé e esperar. O momento, a hora certa. O tempo é de Deus, não é nosso. É de Jesus e da Santa Avó Rosa. Então, irmãos, confia assim. Lhe digo que serão muito abençoados e felizes. Nós vamos encerrar a reunião porque o relógio bateu em cima do horário marcado. Terminemos nossa reunião, digo amém, e os irmãos fiquem em pé para a nossa oração final. E eu quero agradecer a toda a presença dos irmãos e daqueles internautas que estão nos acompanhando. Acompanhe sempre nós e confie no Consolador da promessa de Jesus. Se confia em Jesus, confia na promessa dele. Porque se dizer que confia em Jesus e não crer na promessa dele, essa confiança poderá ser em vão.
Então, precisa confiar e dar prova da sua confiança. Eu confio em Jesus e confio na promessa dele, que enviaria o Consolador, e o Consolador está aqui nesta Santa Igreja Apostólica. Vamos orar, irmãos. Santa e querida avó Rosa, estamos encerrando esta santa reunião desta noite. Eu agradeço a Senhora pela tua presença, a presença do irmão Aldo, dos santos e anjos que estiveram aqui para nos abençoar e proteger, dando aos irmãos a tua bênção, a tua graça e recebendo deles a adoração sincera, o louvor dos teus filhos, aqueles que cantaram hinos maravilhosos, que seja sempre para a honra e glória e louvor da Senhora, Santa Avó, e do Senhor, irmão Aldo, porque esses hinos é levado à presença de Deus. Por isso, em oração, eu agradeço a tua ajuda para eles e continue o ajudando. Possa ouvir a oração que os teus filhos fazem em favor de si, muitas vezes sofre uma enfermidade, um defeito físico. A Senhora tem o poder de curar. Cura se o merecerem. Ou dê da sua graça para que eles tenham alívio das dores, alguma coisa que sente no corpo. Afaste o mal de tudo, a enfermidade da vida deles e abençoe esses que aqui estão. E todos aqueles que também estão nos acompanhando via online, que eles sejam abençoados, guardados e protegidos. E aqui nessa caixinha de oração há muitos nomes, colocados pelos teus filhos. Eles sabem o nome e a Senhora sabe, Santa Rosa, e sabe o que eles estão sentindo. Abençoe grandemente. Dê a tua bênção, a tua graça. Despede a tua igreja na tua santa paz e os teus santos e anjos leve para os seus lares. E eles tenham uma noite feliz de repouso. Amanhã estão aqui novamente, participando de outra santa reunião. Agradecemos a Senhora e glorificamos a Senhora não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Encerrada está a nossa reunião. A paz do Senhor para todos. Tenham uma boa noite e até amanhã.